She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time, it's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. He never answers me. When I call, he makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and left, it feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me slowly. You don't really care, don't want you to hold me. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive.
Oiê! Bem-vinda a mais um vlog de rotina de leitura neste canal maravilhoso. No vlog de hoje, nós iniciamos uma leitura nova! E eu estou falando de Cândido, ou O Otimismo. Vocês viram aí, na verdade, eu contei pra vocês no vlog passado que tinha comprado um livro e tava esperando chegar. E aí, era nada mais, nada menos do que este livro, que foi culpa de Carlinha, que eu já falei. E aí, chegou e eu não estava em casa. Que beleza, né? Mas ontem, quando eu cheguei em casa, eu já peguei ele, já desembalei e deixei ele pronto pra eu começar a ler ele hoje de manhã. E foi o que eu fiz. Eu comecei a ler num horário que eu nunca leio. Eu peguei o meu lanche da manhã e falei, vou tirar uma meia hora de descanso para o quê? Lanchar e ler Cândido ou O Otimismo. E foi o que eu fiz. Eu li um pouquinho pela manhã ali, né? Mostrei pra vocês aí, enquanto eu fazia o meu lanchinho. E depois do almoço também li um pouquinho. Então, eu já tô no capítulo 6, que não é muita coisa não, porque os capítulos são bem curtos. E agora já está naquele horário que a gente ama. Gente, aqui é zoado o tempo todo, é carro, é moto, cachorro, criança chorando. E chegou aquele momento em que a gente ama. Aquelas. Que é o meu cafezinho da tarde. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu lanchinho e vou ler o máximo que eu conseguir. Esse livro é muito curtinho. Ele só tem 128 páginas de história. Na verdade é menos, porque tem introdução, mas eu não li a introdução ainda. Eu só vou ler a introdução quando eu terminar ele. E eu não sabia nada sobre esse livro. Eu comecei a ler e estou achando ele intrigante. Eu não sabia que ele tinha tantas críticas ao cristianismo. E como você sabe, eu sou crente. Mas eu acho isso interessante. Eu acho importante a gente ter contato com esse tipo de coisa. Porque senão a gente fica crente burro. Não pode. Não pode ser crente burro. Tem que ser crente inteligente. E aí, estou gostando. A narrativa é bem interessante. Estou gostando bastante. Agora, eu vou fazer o meu lanche com o meu cafezinho. E vou ler o máximo que eu conseguir dessa preciosidade. Porque hoje... Estranhamente, hoje é segunda, é sempre um caos no meu trabalho, trabalho demais, trabalho horrores, é um caos, toda hora tem coisa pra fazer e hoje tá super tranquilo. Aí eu aproveitei pra arrumar a casa, ajeitei tudo, ficou tudo arrumadinho e agora eu vou ler. Agora são 4h20, normalmente 4h20 eu ainda tô finalizando as coisas, né? E então hoje eu vou começar um pouco mais cedo, e vai ser a glória do Senhor na minha casa hoje, que eu vou ler. Tô com muita vontade de ler. E é isso. Já comprei outro livro, que é o livro que eu vou ler esse mês, junto com Carlinha e Lara. As minhas amigas que eu li o Hobbit, vocês lembram? Eu comentei. A gente vai ler esse mês Helena, de Machado de Assis. E... eu estou empolgadíssima, vai chegar amanhã. Vamos ver se eu consigo terminar isso logo, pra começar a Helena logo também. Vamos ver aí se vai entrar nesse vlog. Quem sabe um desafio lendo várias coisas em uma semana. Nunca dá certo. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. É isso, vamos ao cafezinho. Hoje o menu da tarde é
Bombom Caribe Fit, um pouco adaptado. Vou te mostrar. Eis aqui o meu bombom Caribe. Olha só. Sabe aquele chocolate Caribe? Eu amo, eu sou apaixonada. Quando eu vi essa receita, eu precisei. E por que eu digo adaptado? Porque eu botei uns negócios aqui em cima que não tem no bombom Caribe. São lascas de amêndoas e castanhas. E é isso, botei uma caldinha aqui também. Na receita é um chocolate derretido e aí você bota ele em cima, né? E assa junto e aí forma aquela casquinha do bombom. Só que como eu sou intolerante à lactose, eu não uso chocolate, né? Aí eu fiz aquela caldinha de sempre e coloquei em cima. E agora nós vamos provar pra ver se tá bom enquanto a gente lê. Muito bom.
acontece? Eu terminei Cândido ou O Otimismo. E estou com a mente bugada, achei esse livro fantástico. Apesar desse livro ter muitas coisas às quais eu não acredito, isso pra mim, Carla, não tira a grandeza e a beleza dessa história ou da capacidade de escrita deste autor. Eu vou falar pra vocês que essa edição da Penguin ajudou bastante. As notas são incríveis porque elas fazem você entender o contexto da história, elas fazem entender de acordo com os estudos, né, que as pessoas têm a respeito do autor e dessa história, você entender melhor o que o autor queria dizer com aquilo e etc. Aqui, basicamente, é a história de Cândido, que ele mora ali em Westfália, né, Westfália? Ele mora ali em Westfália, no castelo de um barão. E ele leva uma vida muito boa, ele é considerado um homem bom. E ele tem como mestre o mestre dos filhos desse barão, que é o mestre Pangloss. Só que Pangloss é um filósofo adepto ao otimismo. Só que Cândido é apaixonado pela filha desse barão, a Cunegunda. E em um momento ali que eles estão dando uns amassos, o barão simplesmente vê e fica desesperado, porque apesar de Cândido morar nesse castelo com eles, Cândido ele não está à altura da filha dele, que é uma baronesa e tal, etc. Então, este barão taca Cândido pra fora e ele vai apenas com o que ele tem. Todos os ensinamentos sobre o otimismo que Pangloss lhe ensinou durante toda a sua passagem ali naquele castelo. Só é que Cândido, ele tem suas andanças pelo mundo quando ele sai desse castelo. E ele quer colocar esses ensinamentos em prática, só que é muito difícil porque, se você ler esse livro, você vai saber, Cândido, ele só se mete em confusão. E é muito difícil ser otimista nesses momentos, mas ele, mesmo assim, tenta colocar em prática o otimismo. E aí, o que acontece? Voltaire, ele nessa história, ele é um crítico aos extremos, porque em determinado momento o Cândido conhece um cara chamado Martinho, que ele é um grandíssimo de um pessimista. E aí, bate de frente com todos os ensinamentos que Pangloss, né, te deu, de que, deixa eu pegar até aqui, tem um trecho que é assim: ó Pangloss, exclamou Cândido, não tinhas adivinhado esta abominação. Acabou-se. Será preciso que afinal eu renuncie ao teu otimismo. O que é otimismo? Dizia Cacambo. Lamentável, disse Cândido, é a fúria de sustentar que tudo está bem quando se está mal, e derramava lágrimas olhando para o seu negro. Nesse momento, Cândido ele encontra um negro escravo jogado lá onde ele se encontra. E aí eu vou ler um trecho, né? Quando trabalhamos nos engenhos de açúcar e a mó nos pega o dedo, cortam-nos a mão. Quando queremos fugir, cortam-nos a perna. Eu me encontrei nos dois casos. É a esse preço que vós comeis açúcar na Europa. Então, Cândido, ao meio do caminho, ele vai vendo calamidades, né, pelo mundo, morte, estupro, e é muito difícil para ele continuar sendo otimista, sendo que ele foi para o meio do mundo onde tudo acontece. E ele percebe que é muito fácil ele ser adepto do otimismo dentro de um castelo de um barão, e que na vida é muito difícil se manter achando que tudo vai bem mesmo indo mal, né? E esse livro, para uma pessoa que é cristã, é muito interessante porque faz a gente ter muitas reflexões a respeito disso, né? A gente acredita que tudo está em conformidade com a vontade de Deus, entende? E aqui existem muitas críticas a respeito disso. Muitas críticas a respeito de um Deus que permite tanta calamidade no mundo, por exemplo, né?
Então faz você pensar e refletir. E muitas coisas aqui te confrontam de forma que você... é difícil de você engolir. Mas o livro é muito bom. A jornada de Cândido é muito boa. E a introdução desse livro é muito boa. Eu queria realmente falar muito mais sobre essa história, mas se eu for realmente falar tudo que eu senti ao ler essa história, tudo que eu aprendi, isso é muito importante dizer. Eu aprendi muito lendo essa história. Como vocês podem ver, eu marquei muito, escrevi bastante. A introdução tem uma análise também de Ítalo Calvino, então é muito interessante. Esse livro é muito, muito bom. Eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse livro. E ele, de história mesmo, eu não sei nem se ele tem 100 páginas, porque ele tem uma introdução bem bacana, tem muitas notas. As notas são excelentes. Quando eu falo, né, ele fala aqui: e naturalmente as ideias cristãs de um Deus benevolente e de uma queda afortunada são otimistas nesse sentido. Em última instância, tudo é para o bem, mesmo que exista unicamente um vale de labor e lágrimas por onde prosseguir. Esse livro é surreal de bom mesmo. Ele ainda tá marinando aqui na minha cabeça. Talvez, se eu tiver novas perspectivas, né, a coisa for cozinhando melhor aqui na minha cabeça, eu volte em algum vlog e fale sobre ele. Não me impede, né? E aqui a gente entende, né, principalmente depois que você lê a introdução, é importante ler depois, porque ele fala muito sobre trechos da história, né, que a gente já leu no caso, e aí é interessante ler depois. Ele fala bastante que tem um cara que é o cara que prega esse otimismo, que é um cara chamado Leibniz, sei lá, não sei falar o nome dele não. E aparentemente Voltaire critica muito ele, principalmente porque ele tem uma ideia fixa. Eu vou pegar aqui pra você ver. Aqui, esse Leibniz, ele fala assim, que ele é um importante defensor do otimismo no século XVIII. E eles falavam que as sombras realçam as cores. Ou seja, as coisas ruins que acontecem no mundo, na nossa vida, as situações difíceis, as coisas calamitosas, elas são sombras de coisas boas, elas são necessárias para as coisas boas. E aí Voltaire, como queria muito criticar ele nesse livro, ele usa um personagem para falar o seguinte: Martinho, o severo companheiro de Cândido, que acha que tais sombras são manchas horríveis. Então, ele critica, né, porque Leibniz falam sobre as sombras que realçam as cores. Martinho, na história, fala que, na verdade, são manchas terríveis, horríveis. Entende? É muito bom. Fala sobre a bondade humana, sobre a natureza humana, o quanto o homem pode ser bom e mal, sobre a natureza mesmo, da maldade do homem, sabe? Porque eu acho interessante que aqui Cândido, e isso fala na introdução também, que Cândido, ele sempre é retratado como um homem bom, um homem simples, mas ao longo do caminho ele faz coisas ruins também, horrorosas até. E quando ele vê coisas ruins, muitas vezes aquilo choca ele, mas ele não está disposto a dar nenhum tipo de apoio ou ajuda, em alguns casos. Por exemplo, quando ele encontra esse negro escravo ali do Coisa de Açúcar, ele fica passado, chocado, ele entra em polvorosa, mas aquilo ali passa e, sabe, ficou pra trás. E é muito, 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 muito bom esse livro, sério. É muito interessante deixar as suas próprias convicções firmes, mas também ser deixado compreender outras perspectivas, outros estilos de vida. Lembrando que isso aqui ele é considerado um conto filosófico, então é filosofia. É muito bom. Eu indico que você leia com sabedoria, com calma.
foi muito bom pra mim ter grifado e riscado esse livro. Ter lido e seguido as notas também foi muito interessante, porque aí eu fui compreendendo o contexto daquela coisa, né? Aqui a gente tem muito contexto histórico também. Esse livro se passa quando teve um terremoto em Lisboa e durante a Guerra dos 7 Anos, né? Que no momento em que se passa esse livro, eles não sabem que vai durar 7 anos, porque tá acontecendo durante essa época, mas foi durante essa Guerra dos 7 Anos. Então a gente tem algumas coisas referentes a esses dois pontos históricos, que é bem interessante também. Mas é muito, muito, muito bom. Sério, muito bom. Assim, surreal. Se eu tivesse que pontuar todas as coisas as quais esse livro fala, as reflexões as quais esse livro leva a gente a ter, principalmente as coisas que você aprende lendo esse livro, muito, muito bom. E hoje eu entendo o porquê. Eu falei pra vocês, né, quando eu comecei a ler, eu entendo porque em uma pregação o meu pastor citou Cândido, né, porque por conta do otimismo, né, a gente só lendo mesmo pra você conseguir compreender até onde vai o otimismo, até que ponto isso é interessante, ou se é interessante, né, acreditar nessa coisa de que tudo vai bem, mesmo que vá mal, mas em que circunstâncias aqui faz com que o homem ele seja conformado, né? E com essa conformidade faz com que o homem ele não caminhe, ele não esteja em movimento, porque ele simplesmente se conformou que tudo é de acordo como deve ser. E isso entra muito em choque com, se você é cristão, por exemplo, porque eu sou cristã, entra muito em choque com as coisas que a gente acredita, porque a gente acredita num Deus que está no controle de todas as coisas, mas a gente também sabe que as nossas atitudes e as nossas decisões mudam o caminho o qual a gente está seguindo, né? Então, é muito interessante, é muito reflexivo. Gente, tô bugada até agora. Nunca imaginei que eu fosse gostar de um livro de filosofia, que é um conto filosófico, como eu falei. Mas é muito bom mesmo. Principalmente para que você discuta com você mesmo sobre as coisas que você acredita e que bate de frente com as ideias desse livro. É muito bom, muito bom. Não tenham medo de ler coisas que batem de frente com o que você acredita. Isso faz com que você seja levado em inteligência, que você consiga discutir em diferentes lugares onde você esteja, que você tenha argumentos intelectuais em uma roda de conversa. Não tenha medo de ler coisas que batem de frente com aquilo que você acredita. Se você tem suas convicções firmes, isso não vai mudar a sua cabeça, isso só vai fazer você crescer intelectualmente, crescer nas ideias, entender o mundo, entender as pessoas. Isso é muito, muito, muito importante. E eu indico fortíssimo esse livro. Se você aí se interessou, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição do vídeo. E aí você pode ir lá ler um pouco a sinopse, as avaliações das pessoas também, e decidir se você tem vontade ou não de ler esse livro, mas eu indico com muita força. E se você ler, me conte aí em algum momento, volte nesse vídeo, comente, que eu estarei lendo e estarei comentando com você também. E é isso, agora eu vou começar uma nova leitura e eu vou mostrar pra vocês aí quem é que vem agora.
Então, eu finalizei Helena de Machado de Assis. Como eu falei pra vocês no vlog anterior, eu ia levar ele pra ler no carnaval, no feriado de carnaval. E foi isso que eu fiz. Eu levei Helena e eu tive muito tempo tranquilinho pra ler. E eu passei muitos momentos gostosos nesse final de semana do feriado de carnaval, né? Lendo Helena. Pensei até em vlogar, mas esse vlog já tá bem extenso, né? Porque tem a minha outra leitura de Cândido. Então eu aproveitei pra tirar esse tempo realmente pra me debruçar em uma leitura gostosa e maravilhosa. Então, Helena de Machado de Assis é uma obra que ele escreveu em sua fase romântica, né? Ela foi escrita em 1876, essa obra ela foi concluída. Ela foi escrita e postada, né? Publicada em folhetim, ou seja, ia saindo semanalmente um capítulo dessa história no folhetim do Globo. E ela foi publicada neste ano, entre 6 de agosto e 11 de setembro. E aí a gente pode entender porque os capítulos dessa história têm bastante ganchos nos finais de capítulos, né? Porque realmente tinha que prender o leitor pra ele querer comprar o Globo da semana seguinte pra entender a história, para ver o desfecho dessa história de Helena. Eu começo dizendo que eu amei a experiência de ler Helena de Machado de Assis. Eu sabia pouquíssimas coisas sobre essa história, de fato, eu não sabia muita coisa. E isso era a coisa que mais me deixava curiosa em lê-la, porque eu não sabia muita coisa, né? A gente tem ali as principais histórias de Machado de Assis, não que essa não seja, mas assim, as que são sempre muito abordadas, como Dom Casmurro, né? Entre outras. Essa daqui eu ouvia pouco sobre o enredo em si, não sabia o que esperar, de fato não sabia nada sobre o enredo, então eu nem li a sinopse, nem vi nenhum vídeo antes, não li introdução antes e fui de cabeça nessa história. Essa história conta a história de Helena. Mas o que acontece? Um rapaz, o senhor Vale, que era da elite ali, social, econômica do Rio de Janeiro, morreu e deixou o seu testamento. Quando o seu filho, ele deixou um filho e uma irmã. Então, quando eles foram fazer a leitura do testamento, o Vale, ele reconhece Helena como filha dele. E ela, aparentemente, é uma filha bastarda que ele acaba reconhecendo como filha e então participante também ali daquele testamento. Ele pede para que ela seja trazida da escola interna para viver ali naquela casa com a família dele, com o filho dele e com a irmã dele. De cara ali, a irmã dele não curte muito, porque é o impacto, né, de receber um novo membro na família e de que aquilo é um pouco estranho. Mas as coisas vão desenrolando ao longo da história. O filho dele, que é Estácio, gosta muito de Helena e se afeiçoa a ela de cara. E aí, Helena tá ali no convívio dessa nova família e ela vai descobrir essas novas pessoas, vai fazer amizade. E aí eu não posso mais contar muito sobre isso, porque senão eu entrego muito do enredo, porque ele tem lá os seus mistérios. É uma história bem simples. Gente, eu não mereço. Gente, não é possível. Ela tem um enredo bem simples, personagens super cativantes, uma história bem instigante, maravilhoso pra se deliciar nessa incrível maravilha chamada Helena. E o que eu achei dessa história? Eu amei essa história. Mas confesso pra vocês que ali pelo finalzinho, eu achei que a história ficou um pouco corrida. E o final, eu não posso contar muito, porque se você não sabe nada sobre Helena e você quer ler Helena, eu não posso te dar pistas sobre a história, senão vai ficar sem graça.
Apesar de ser um clássico, todo mundo já conhece. Mas o final, eu não gostei. Eu não gostei do final, não gostei da escolha. Mas entendo. Buscando aí análises e estudando um pouco sobre essa história, é compreensível o que acontece aqui, o porquê, por qual motivo e etc. Mas eu gostei muito. A escrita de Machado é inegável, que é impecável, é maravilhosa. E eu tô muito satisfeita da gente ter escolhido Helena pra gente ler, porque foi maravilhoso. Mais uma mulher escrita por Machado que a gente fica pedindo socorro, porque ele tem lá as suas peculiaridades para escrever e falar sobre mulheres. A gente já conhece, a gente já sabe. Mas a gente consegue, na força do ódio, relevar algumas coisas por conta da época. Mas que Machado tem essa polêmica? Tem. A gente já sabe. Machado sendo Machado. Então, vou mostrar pra vocês os trechos que eu gostei. Já que não posso falar muito sobre a história, porque a história ela é um pouco misteriosa e ela entrega muito se eu falar sobre ela. Tem razão, respondeu Salvador com tristeza. Um abismo chamava outro abismo. Felizes os que sabem o caminho reto da vida e nunca se arredaram dele. Véi, Machado tem umas frases de impacto que você fica, oh meu Deus, né? Coisa linda. O Deus de que te falo não é só essa sublime necessidade do espírito, que apenas contenta alguns filósofos. Falo-te do Deus criador e remunerador, do Deus que lê no fundo de nossas consciências, que nos deu a vida, que nos há de dar a morte, e além da morte, o prêmio ou castigo. Crês? Então, maravilhoso, né, meu amor? Vários personagens que você se apega aqui. Tipo, a Helena. A Helena é maravilhosa, ela é inteligente, ela é muito sábia, ela é muito esperta, ela é hábil com as palavras. Ela tem sempre uma coisinha ali pra te dizer, um conselho, uma frase de impacto. Helena, ela é muito, muito inteligente, apesar da pouca idade. Eu vou ver se eu acho algum trecho de Helena falando. Tem razão, disse Helena. Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isso uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo. Quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Ela é muito sábia. E eu fiquei impressionada, porque é uma personagem ali que é misteriosa, a gente não sabe a história dela até determinado ponto da história. A gente fica muito intrigado em realmente saber quem é Helena, qual a origem de Helena, porque ela simplesmente é tirada ali da escola interna onde ela estuda e vive, e ela é colocada nessa casa junto da rotina dessa família, e a gente não conhece nada sobre ela, e a gente vai conhecendo pouquíssimo ao longo da história, mas a gente vai entendendo que ela é muito inteligente, muito esperta, ela é sábia, ela é boa, e aí até que a gente conhece verdadeiramente a história dela. Mas até isso chegar, a gente vai recebendo cada vez um pouquinho mais sobre essa personagem. E a gente vai se afeiçoando muito a ela, porque ela é muito, muito... Nossa, eu fiquei impressionada realmente como ela é sábia. Ela sempre tem uma coisa pra dizer, ela sempre tem, sabe? Uma tirada. Ela é muito, muito inteligente. O medo é um preconceito dos nervos. E um preconceito desfaz-se. Basta a simples reflexão. É um livro muito bom. Eu recomendo muito, muito, muito. O ano passado eu li Dom Casmurro. Na verdade, eu reli porque eu já tinha lido na adolescência. E esse ano eu li Helena. Já dei o meu check de Machado desse ano. E eu simplesmente amei. Eu sei que eu tô monossilábica. Monopalavrística. Pra dizer que é maravilhoso, porque simplesmente
é um encanto. E ele é o tipo de livro que ele vai crescendo no seu conceito. Ele vai crescendo, assim, tanto ao longo da história, né? Eu comecei lendo, achei bom, fui lendo, e aí a história foi acontecendo e eu fui querendo o tempo inteiro estar lendo esse livro. Tanto que eu li ele bem rapidinho e comecei outro lá na praia, que se você assistiu meu vlog anterior, você sabe que eu levei outro livro e eu comecei ele lá. E no próximo vlog a gente vai conversar sobre ele. E é isso. Eu li e amei Helena, de Machado de Assis. E eu recomendo que você também leia Helena e tire as suas conclusões. Me conte se você já leu e se você gostou do final, porque eu não me aceito. Eu não me aceito. Mas é isso, essas histórias mais antigas têm suas peculiaridades. E a gente precisa se aceitar porque Machadão já nos deixou faz tempo. Não tenho como chegar no Instagram dele para reclamar, porque não tenho Twitter. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vlog, onde eu li 2 clássicos incríveis. Sério. Deixei 2 recomendações aí pra vocês, fantásticas. E nos vemos no próximo vlog, onde eu contarei também sobre leituras incríveis que eu estou fazendo. Aguarde aí. E também, no próximo vlog, quero compartilhar com vocês o que eu pretendo ler nas próximas semanas. É isso aí, você só vai ficar sabendo se você assistir meu próximo vlog. É isso. Um beijo e tchau!